Imagina só a seguinte situação. Uma indústria pesada consegue soldar uma turbina de 10 toneladas, sabe? Com precisão milimétrica. Eles entregam a obra antes do prazo e, do nada, no dia seguinte, encaram um processo devastador de falência. É, parece absurdo, mas acontece. E por quê, né? Porque o governo não vai lá avaliar a qualidade da solda. Exato. A fiscalização só quer saber se o documento digital bate perfeitamente com o inventário físico de aço, até o último grama. E se essa matemática não fechar, olha, o negócio inteiro corre perigo. A dura realidade é que a ponte entre o aço físico e o número digital exato é basicamente o que separa uma operação rentável de um colapso por multas. Nossa, e na maioria das indústrias essa ponte ainda é extremamente frágil. Muito frágil. É impressionante como a fábrica e o escritório muitas vezes falam línguas completamente diferentes. Pois é, e é bem por essa ponte que a gente vai cruzar hoje na nossa exploração. A nossa missão aqui é desvendar esse mundo super complexo da gestão industrial e a engenharia por trás da escolha de sistemas ERP. Com um foco bem especial no setor de caldeiraria e metalurgia, né? Isso mesmo. E para dar um contorno geográfico mais prático para nossa análise, a gente vai focar no polo metal mecânico do sul catarinense, mais especificamente a região da Amurel, englobando Tubarão e Criciúma. É um polo fortíssimo e cheio de particularidades. Total. Nós temos aqui relatórios operacionais profundos, avaliações de software, guias de infraestrutura regional e vamos quebrar isso em duas frentes. De um lado, aquela loucura do chão de fábrica e a engenharia. E do outro, a frieza implacável do compliance fiscal e da controladoria, que é uma divisão absolutamente necessária. Com certeza. Porque não adianta nada, tipo, a fábrica bater recordes históricos de produção se a margem de lucro sangrar pelo ralo, né? É, sangrar por causa de um cálculo de custos equivocado ou penalidades tributárias pesadas. A governança fiscal precisa, assim, andar de mãos dadas com a produtividade. Então vamos começar onde a chapa de aço é cortada, lá na base. Para entender o sistema de gestão, a gente precisa primeiro entender a dor de produzir estruturas metálicas gigantescas. Que não é pouca coisa. Nem um pouco. Pegando um caso prático das empresas da região ali de Tubarão, como a Metal MS, por exemplo, elas fazem montagem industrial e operam num nível de exigência altíssimo. Atendendo clientes enormes, tipo a Eneva, no Mato Grosso do Sul, a Gomes da Costa, em Santa Catarina. Exato. E o detalhe é que não é uma linha de montagem em série, sabe? Não é o mesmo carro saindo repetidamente da esteira. São projetos únicos, sob medida. O que já muda toda a dinâmica. E a complexidade atinge um pico bizarro nas chamadas paradas de manutenção estrutural. Que é quando uma usina cliente desliga os equipamentos para reparo, certo? Isso, e quando ela desliga, cada hora de inatividade representa milhões em perdas. Então, o tempo de resposta da metalúrgica que está fornecendo as peças de reposição precisa ser absoluto. Não tem margem de erro. É, o fator tempo dita as réguas do jogo. E é aqui que entra o planejamento e controle da produção, o famoso PCP. Ele precisa ser muito ágil. Agilidade é a palavra-chave no chão de fábrica. E pensa bem na engenharia disso. Gerenciar a fila de uma máquina de corte plasma ou de uma calandra gigante exige o controle rigoroso do tempo de setup, né? Que é aquela preparação demorada da máquina entre um lote e outro. Isso mesmo. E tem também o lead time. O tempo de atravessamento do pedido, desde que ele entra até ficar pronto. Mas olha, existe um gargalo histórico que destrói completamente esse planejamento. Aquele momento em que a informação se perde. Exatamente. Qual é o momento em que a informação costuma sumir antes mesmo de chegar na máquina de corte? Ah, o abismo entre o escritório de projetos e a linha de produção. E historicamente, a gente sabe, esse abismo sempre foi preenchido com planilhas manuais. Nossa planilha sem fim. E o processo é o seguinte: na engenharia, os projetistas desenvolvem maquetes 3D maravilhosas em softwares de altíssima performance. Ferramentas como CAD, BIM, Tekla Structures que calculam encaixes com tolerâncias mínimas. O projeto fica lindíssimo. O problema era o próximo passo. Alguém tinha que olhar para esse modelo tridimensional e transcrever, linha por linha, quantos parafusos iam ser usados. E qual o peso da chapa, quantos metros de consumível de solda iriam por orçamento. É uma transferência de dados puramente braçal. Totalmente braçal.
E onde o erro humano não é só possível, ele é inevitável. Com certeza. E na importação manual daquela lista de materiais, a famosa BOM, a Bill of Materials, um zero digitado no campo errado resulta num pesadelo. Tipo, comprar toneladas do aço com a liga inadequada. Sim, o que atrasa toda a cadeia de produção e joga dinheiro no lixo. Aí que tá. A solução que surge nos relatórios para resolver isso é a integração direta via ferramentas como o eCubus. Eles conectam o software de CAD direto ao sistema ERP da fábrica. O que é uma sacada brilhante, porque mapeia as geometrias desenhadas no Tecla, por exemplo, e já converte isso automaticamente em códigos de matéria-prima no sistema. Para ficar mais claro, é como se a gente imaginasse um restaurante de alta gastronomia. Ah, boa analogia. Como assim? Na era da planilha manual, o garçom anotava um pedido super complexo, corria para uma cozinha barulhenta e tentava gritar os ingredientes para o chefe no meio do caos e da fumaça. Uma receita certa para algo dar errado, né? Pois é, mas com essa integração direta, o cliente confirma o pedido no tablet e a tela na frente do cozinheiro já lista as gramas exatas de cada ingrediente e o estoque já dá baixa no tomate e na cebola automaticamente. Sensacional. O projeto sai do computador da engenharia e já entra como uma ordem de compra e ordem de produção no ERP. Ninguém precisa digitar um código sequer. E a vantagem técnica desse mecanismo não para na compra correta, tá? O impacto se estende muito para a área de rastreabilidade. Ah, que é crucial em setores regulados, né? Energia, óleo e gás. Exatamente. Para esses clientes, entregar a peça estrutural montada é só uma parte do contrato. A rastreabilidade completa é uma exigência documental rígida. Eles precisam saber de qual usina siderúrgica veio aquele lote específico de aço, por exemplo. Isso. E qual é o laudo metalúrgico que atesta a resistência daquela chapa? Porque imagina, se uma microfissura for detectada no equipamento anos depois de instalado, a indústria fornecedora tem que identificar a certidão de nascimento daquele material em minutos. E tentar fazer essa busca varrendo arquivos de papel no armário é humanamente impossível. Simplesmente não tem como. Com a integração, a peça viaja pela fábrica com o DNA digital grudado nela. Então a engenharia desenha com precisão, o sistema compra sem erro de digitação, a fábrica monta e todo esse histórico fica salvo. Na teoria, a operação está perfeita. Na teoria da engenharia, sim. Mas se a fábrica está tão eficiente e rápida assim, por que as empresas ainda enfrentam problemas tão graves de gestão? Porque, infelizmente, a operação técnica é só metade da equação. Se a agilidade no chão de fábrica garante entrega física, a conformidade do back-office é o que garante a sobrevivência legal da empresa. E na indústria brasileira, a exigência fiscal atua como um juiz implacável, né? Um juiz que não perdoa. E o nome desse juiz é SPED Fiscal, com uma ênfase toda especial no temido Bloco K. O terror dos contadores e dos empresários. Vamos detalhar um pouco como esse mecanismo do Bloco K funciona na prática, porque muita gente no chão de fábrica enxerga isso apenas como, mais um imposto inventado. E não é bem assim. Não, definitivamente não é um imposto em si. O Bloco K é, essencialmente, a digitalização do livro de registro de controle da produção e do estoque. Certo. E antes dele existir, como a Receita Federal enxergava as indústrias? Antes, o governo só via as extremidades. Ele sabia o que a empresa comprava, através das notas fiscais de entrada, e o que a empresa vendia pelas notas de saída. Entendi. Mas o processo de transformação que rolava lá no meio? Era uma verdadeira caixa preta. A Receita não fazia ideia de como aquelas compras viravam aquelas vendas, e o Bloco K elimina exatamente essa obscuridade. Ele exige um mapa completo do consumo, então. Exato. Se a nota fiscal de saída diz que uma peça de 10 toneladas foi vendida, o sistema da empresa precisa comprovar, através dos apontamentos de produção, exatamente quanto de matéria-prima foi consumida. Considerando até, a perda padrão de aço no corte, aquela sucata. Até a sucata. Se o registro do sistema não bater rigorosamente com o estoque físico ou com as notas fiscais, a empresa enfrenta multas paralisantes. E pode até ter a emissão de novas notas suspensas, né? O que na prática significa fechar a empresa. O negócio simplesmente para. Mas olha, aqui entra um conflito prático enorme na minha cabeça. Qual?
Se a fábrica inteira foi otimizada para ser rápida, reduzindo o lead time, integrando o CAD direto para a máquina, exigir que o soldador fique registrando cada retalho de chapa que sobra e bipando o código de barras a cada meia hora? Não mata a produtividade. Como a gente equilibra a necessidade de velocidade da produção com essa fome insaciável de dados do fisco? Parecem forças completamente opostas. Parecem, mas não são. Pelo menos não se o sistema for concebido com uma inteligência sistêmica. A automação no chão de fábrica, quando ela é bem implementada, na verdade liberta a equipe produtiva desse peso burocrático. Como assim? O operador não precisa preencher relatórios fiscais. De jeito nenhum. O operador não precisa entender nada de bloco K. Quando ele está lá, informa num tablet, ao lado da máquina de corte, que finalizou a ordem de produção número 10, O próprio sistema já faz a mágica por trás. isso, o RP executa uma cadeia de eventos em segundo plano. Ele baixa o consumo do aço no estoque automaticamente, aloca o custo exato da hora daquela máquina e do operador e já prepara a informação formatada para o SPED fiscal. Então o dado é inserido na origem, de forma orgânica ao trabalho técnico. Exatamente, o que elimina aquela velha necessidade de redigitar tudo no departamento de contabilidade. O operador só reporta que o trabalho foi feito e o software traduz isso para a linguagem contábil. Isso faz muito sentido. Mas a estrutura legal de empresas maiores, especialmente nessa região que a gente está analisando, exige mais do que só controle de estoque, né? Há muito mais. É imperativo compreender o impacto do regime tributário de lucro real, por exemplo. Diferente de outros regimes onde o imposto é presumido sobre o faturamento, no lucro real os tributos incidem sobre o lucro contábil puramente comprovado. E a empresa tem que provar digitalmente através das escriturações. Sim, através da escrituração contábil digital, a ECD, e da escrituração contábil fiscal, a ECF. Se a empresa não consegue provar cada centavo de custo que abateu a receita, ela vai pagar mais imposto do que deveria. E para que essas escriturações sejam precisas, o ERP precisa calcular o chamado custo por absorção. Mas esse conceito de custo por absorção muitas vezes fica super nebuloso para quem não vive a rotina da controladoria. Como isso funciona dentro de uma caldeiraria, por exemplo? Bom, pensa da seguinte forma. O custo de uma estrutura metálica não é apenas a soma da chapa de aço e do salário do soldador. Aquele projeto específico precisa absorver uma fatia dos custos indiretos de toda a fábrica para ser viável. Tipo o gasto com energia elétrica da usinagem. Exato. Tem que diluir a energia, o aluguel do pavilhão industrial e até a depreciação acelerada da própria máquina de corte que está sendo usada. E quando o módulo contábil nativo apura esses dados com precisão, a diretoria consegue tomar decisões melhores, né? Sim, eles conseguem estabelecer um markup. Que é aquele índice adicionado ao custo total para chegar ao preço de venda. Isso. E é isso que garante rentabilidade real. O que é fascinante e ao mesmo tempo assustador é que há muitas metalúrgicas com os galpões lotados, operando em capacidade máxima, mas perdendo dinheiro a cada pedido. Trabalhando de graça. Pior, pagando para trabalhar simplesmente porque erram na apropriação dos custos indiretos. Uma fábrica super movimentada não é necessariamente uma fábrica lucrativa. Se os dados não forem claros, a conta não fecha. E isso nos leva a um ponto de decisão muito prático, focado na nossa região de estudo. O mercado de softwares, né? Exato. Nós vimos que a engenharia precisa de velocidade de integração e a controladoria exige compliance cirúrgico. Olhando para os relatórios de benchmark focados na região da Amurel, como as grandes opções do mercado ali tentam resolver esse gargalo técnico e fiscal simultaneamente. Analisando o cenário regional, o peso dos gigantes do mercado é muito evidente. Mas cada um oferece uma abordagem sistêmica ligeiramente diferente. A Senior Sistemas, por exemplo, que tem uma base fortíssima em Santa Catarina, apresenta um ecossistema muito robusto. Principalmente na parte de back-office, né? Sim, o Sapiens, que é o módulo deles, é frequentemente citado por lidar com extrema segurança com as escriturações da ECD e a ECF que a gente acabou de discutir. E a força da Senior em Santa Catarina também passa por como eles estruturaram o suporte. Para quem está ali ao redor de Tubarão, o atendimento costuma vir por parceiros já consolidados, tipo a Orion e a Interativa. Que cobrem muito bem os polos próximos como São José e Cocal do Sul. Isso.
E na parte do chão de fábrica, a solução de APS deles chama bastante atenção nos relatórios. O Advanced Planning and Scheduling. Exato, que não é só um calendário bonitinho. O mecanismo lê a capacidade das máquinas e reprograma automaticamente a fila de produção com base em gargalos em tempo real. Ou seja, se uma máquina de dobra quebra, o sistema não entra em pânico. Não, o APS recalcula o caminho mais rápido pelas outras máquinas disponíveis na hora. E claro, não podemos ignorar a movimentação recente do mercado, com a Senior adquirindo a SIGA. Isso muda bastante o escopo de atuação deles. Com certeza. E por outro lado, quando o assunto é infraestrutura e capilaridade direta, a presença da TOTUS nesse eixo sul é bem estratégica. A estratégia geográfica deles para Muri é um diferencial enorme. Eles instalaram uma unidade própria fisicamente ali dentro do Plural Coworking em Criciúma. O que, para quem não é da região, significa que a equipe de suporte está praticamente na cidade vizinha, a Tubarão. Isso levanta um ponto fundamental sobre implantação de sistemas. A presença física durante o Go Live. Aquele dia tenso em que o sistema vira chave. Substituir um ERP é como tentar trocar os pilares de sustentação de um galpão enquanto o telhado está totalmente carregado com toneladas de aço. No dia em que o sistema antigo é desligado e o novo é ativado, a tensão é simplesmente indescritível. Ninguém dorme. Ninguém. Então, ter a própria fabricante do software a 30 minutos de distância de carro e não dependendo de um voo vindo de outro estado, muda completamente a sensação de segurança do projeto. Sem dúvida. O tempo de resposta em crises de implantação literalmente salva empresas. E no aspecto tecnológico, a Totavis apresenta o sistema Proteus muito bem integrado aos sistemas MES, que são focados no controle de manufatura. Vale a pena explicar como um sistema MES atua na prática. Uma ferramenta como o Solver PCP, por exemplo, ele gera o OEE, que é o Índice de Eficiência Global do equipamento. Mas a grande sacada é como ele gera esse índice. Exatamente. O gestor não depende mais do operador ir lá e avisar que a máquina parou. O sistema MES se conecta direto aos controladores lógicos programáveis, os PLCs das próprias máquinas de corte e usinagem. Ou seja, o sensor lê a vibração e o consumo elétrico do equipamento. Se a voltagem cai, o sistema já deduz que a máquina está ociosa e envia esse dado para a nuvem instantaneamente. A coleta de dados elimina a intervenção humana. Ninguém precisa mentir ou esquecer de anotar a parada. E retomando um pouquinho sobre a Cigan, que agora está nesse universo da Senior, é crucial destacar como eles abordam a evolução sistêmica usando a arquitetura low-code. Que acelera muito as customizações, né? Muito. Essa tecnologia permite que a equipe de TI da própria metalúrgica crie telas pequenas ou campos novos no sistema só arrastando blocos lógicos. Não precisa programar milhares de linhas de código tradicional. Que acelera muito a adequação da ferramenta à realidade específica daquela fábrica. Mas a inovação mais marcante deles atualmente, sem dúvida, é a ferramenta CIA. A Cigan Inteligência Artificial. Isso, que integra diretamente a motores de linguagem natural, tipo ChatGPT. Eu acho esse cruzamento de RP com inteligência artificial fascinante. Mas me diz uma coisa, como isso se aplica no meio da fumaça, do barulho e da poeira de uma caldeiraria? A aplicação é profundamente pragmática. Imagina o gerente de produção caminhando lá pelo pavilhão. Em vez de voltar para o escritório, abrir o sistema, aplicar trocentos filtros e gerar um relatório estruturado só para saber o custo atualizado de uma estrutura metálica, Ele faz o quê? em tempo real, compreende a linguagem natural da pergunta e devolve o cálculo de margem e custos em áudio ou numa tela resumida ali mesmo na frente da máquina. Nossa, a informação tática se torna instantânea. Isso seria considerado bruxaria há uns 5 anos atrás. Totalmente. Mas a gente precisa observar também que gigantes corporativos, por mais avançados que sejam, não são a única rota. Olhando para os dados, existe um contraponto bem interessante com sistemas de nicho. Você diz empresas focadas especificamente num setor. Isso. A GRV Software, por exemplo, que fica um pouco mais ao norte, em Joinville, construiu uma arquitetura pensada quase exclusivamente para a realidade da usinagem e caldeiraria sob encomenda. Ah, sim, onde o processo de orçamentação é muito particular. Exato. Não é como orçar a fabricação de um lote de parafusos iguais.
Cada tanque pressurizado ou viga treliçada é quase um protótipo novo, que exige um cálculo hiper detalhado de horas de engenharia, traçagem, oxicorte e soldagem especializada. E isso estabelece o grande dilema corporativo para quem vai assinar o cheque, né, o empresário. Esse é o desafio prático. Se uma caldeiraria em Tubarão precisar escolher hoje, o que faz mais sentido? Abraçar um sistema hiperfocado de nicho, construído por quem entende a dor de dobrar chapa de aço, mas com uma estrutura menor. Ou buscar a segurança de governança de um gigante nacional com suporte local poderoso e módulos fiscais absolutamente à prova de balas. Essa é a pergunta de $1 milhão. Como eles decidem? Olha, a decisão depende quase inteiramente do nível de complexidade da governança fiscal e do perfil de clientes dessa empresa. Explica melhor. Se o problema central da caldeiraria for unicamente o gargalo de orçamentação e a gestão ágil de pequenas ordens de serviço, o sistema de nicho resolve o dia a dia produtivo brilhantemente. Ele foca na operação. Mas, se essa indústria começa a fechar contratos com grandes players de capital aberto que exigem auditorias rigorosas, ou se ela expande filiais para múltiplos estados e tem que lidar com legislações complexas de ICMS e regimes de lucro real, Aí o cenário muda bruscamente. muda tudo. Nesses casos, a robustez contábil exigida pelo fisco se torna tão pesada que geralmente apenas as grandes desenvolvedoras conseguem acompanhar. Elas têm capacidade de investir pesado em atualizações legais constantes para garantir a segurança jurídica da operação. Então o motor da fábrica pode até ser de nicho, mas a blindagem fiscal precisa ser de grande porte. A escala do problema fiscal acaba ditando o tamanho da solução de software. Resumiu perfeitamente. É uma perspectiva muito clara. Mas, assumindo que a infraestrutura sistêmica já esteja definida e os problemas operacionais e fiscais superados, para onde aponta o futuro da indústria metalmecânica no sul do Brasil? Analisando as projeções, a jornada rumo à indústria 4.0 traz conceitos que vão, assim, mudar completamente a engenharia. Como gêmeos digitais, né? Os digital twins. Exatamente. Mas como um gêmeo digital altera a rotina prática de quem produz estruturas metálicas? Porque, sinceramente, o conceito ainda soa bem abstrato para muitos gestores. Funciona da seguinte maneira. Antes de você ligar o equipamento físico e começar a usinar uma liga metálica super cara para um reator, a engenharia constrói uma réplica virtual de todo o processo de manufatura dentro do software. Um clone digital do processo. Isso. E o computador roda simulações físicas que calculam o torque necessário, preveem a deformação da chapa por causa do estresse térmico da solda e indicam até mesmo o desgaste exato que a ferramenta de corte vai sofrer. Para que errar na vida real se você pode errar no computador, né? Exatamente. O objetivo é forçar o erro no ambiente virtual para garantir que a execução no mundo físico seja perfeita logo na primeira tentativa, eliminando completamente o refúgio de materiais caros. É a antecipação científica da falha. E alinhado a isso, aos gêmeos digitais, a computação em nuvem com a internet das coisas, a famosa IoT, simplesmente desfaz as barreiras geográficas da gestão. Como a nuvem impacta essa geografia pesada. Hoje, pensa só, uma indústria de Tubarão pode ter seus equipamentos pesados montando uma estrutura termoelétrica lá no interior do Maranhão. A milhares de quilômetros. Sim, e os sensores instalados nos guindastes e máquinas de solda lá em campo enviam dados contínuos de vibração e temperatura de óleo via nuvem direto para o módulo de manutenção preditiva do ERP em Santa Catarina. Ou seja, a diretoria monitora a fadiga do maquinário em tempo real. E pode programar intervenções cirúrgicas muito antes da máquina quebrar e parar a obra toda. A fábrica meio que expande suas fronteiras e opera de forma onipresente através dos dados. Mas para alcançar esse nível de excelência que parece ficção científica, é preciso arrumar a base primeiro. Sem dúvida, o dever de casa tem que estar feito. Então, sintetizando todas as informações desses relatórios estratégicos e da nossa exploração de hoje, quais seriam as 3 dicas de ouro, os pilares fundamentais para quem vai modernizar a gestão de uma caldeiraria? Olha, a base para o sucesso repousa sobre 3 pilares inegociáveis. A primeira regra de ouro é a integração técnica orgânica. Que seria não deixar a engenharia isolada. Exato. O departamento de engenharia não pode ser uma ilha.
Os projetos concebidos em CAD e BIM devem alimentar a base de dados do PCP e das compras sem qualquer digitação intermediária de planilhas. Se o dado não flui de forma automática da maquete 3D para a ordem de produção, a automação já falhou na largada. Perfeito. A segunda dica vital foca na parte espinhosa, a segurança jurídica absoluta. O processo no chão de fábrica tem que refletir perfeitamente a escrita contábil. A automação das máquinas tem que servir para alimentar aquele bloco K em segundo plano, sem engessar a operação. A Receita Federal exige transparência total. E se o controle do inventário e a apropriação de custos estiverem falhos, o risco de sanções simplesmente inviabiliza todo o lucro do projeto. A gestão tributária precisa ser implacável. E qual é o terceiro pilar? O terceiro pilar estratégico é o foco meticuloso no suporte regional imediato. Ao implementar um sistema central, como o ERP, problemas técnicos severos vão acontecer. É a lei de Murphy, não é uma questão de se, mas de quando. Exatamente. A proximidade geográfica das equipes de arquitetura de software e dos consultores em relação ao parque fabril, como aqueles polos de suporte em Criciúma que a gente mencionou, garante tempos de resposta muito mais curtos. Numa indústria de base, esperar dias por um atendimento de outro estado pode significar o estrangulamento do fluxo de caixa. Resumindo, integração fluida, blindagem fiscal pesada e suporte na porta de casa. São diretrizes essenciais para transformar metal e poeira em dados cristalinos e lucratividade estruturada. E tudo isso nos conduz a uma provocação final bem fascinante, construindo em cima dessa inovação toda que a gente explorou. A gente estabeleceu que o desafio de hoje é fazer o chão de fábrica conversar com a controladoria fiscal. Certo. Mas e o passo seguinte? Com o avanço das integrações de inteligência artificial, processando dados de sensores em tempo real, logo a gente vai ver o ERP não só diagnosticando, mas decidindo ativamente. Tomando as rédeas. Sim, o que acontece com a estrutura de poder dentro da empresa quando os algoritmos de machine learning começarem a prever a necessidade de uma manutenção ou dispararem ordens de compra internacionais para um tipo específico de aço, antes mesmo que o gerente de produção mais experiente sequer perceba que tem um problema se formando. É uma mudança de paradigma gigante. A questão crítica para o longo prazo deixa de ser a capacidade técnica da ferramenta. A verdadeira pergunta passa a ser: a diretoria humana está culturalmente preparada para começar a receber ordens da própria fábrica? Uma inversão de papéis completa, né? Onde o processo começa a guiar o gestor, e não o contrário. É sem dúvida uma reflexão fundamental sobre o avanço inevitável dessas arquiteturas. E com esse questionamento, a gente encerra a nossa imersão de hoje nas complexidades da gestão industrial. Continuaremos explorando essas conexões profundas nos nossos próximos materiais. Até lá!